A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 478 do nosso programa. E quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos ouvem através das rádios Arca da Aliança FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, Rádio São José de Mafra FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, A Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. E cumprimento também você que nos ouve pelo Spotify e YouTube. Nós vamos dar início ao nosso programa partindo da Palavra de Deus. Por isso o Padre quer convidar você a tomar a sua palavra, a Bíblia, e abrir no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. João 2, de 13 a 22. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos no templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, traz aquele conhecimento em que Jesus vai falar do templo, de destruir em 3 dias e reerguê-lo, Destrói e reergue em 3 dias. E o povo vai assimilar essa fala de Jesus ao templo material, enquanto que Jesus está falando do templo do seu corpo. Ele morre e ressuscita ao 3º dia. E falando do templo também, nós somos convidados a olhar para o nosso corpo também. O nosso corpo que também é templo do Espírito Santo. Esse texto do templo, ele chega para nós nesse final de semana, porque esse final de semana nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, que é uma basílica que existe em Roma, é uma das basílicas fora dos muros de Roma, e é a basílica, na verdade, da Catedral do Papa, por assim dizer. Apesar do Papa celebrar as missas e grandes celebrações na Basílica de São Pedro, mas a igreja do Papa, onde fica a Cátedra do Papa, é na Basílica do Latrão, que está em Roma, cerca mais ou menos de 4 quilômetros de distância do Vaticano. E, bom, enfim, é o templo, foi o primeiro templo cristão, primeira basílica cristã que foi erguida. E nós somos convidados nesse final de semana a também olhar para o nosso corpo, Como que a gente tem vivido a nossa vida? O apóstolo Paulo diz que, numa das suas cartas, que tudo tem que estar preparado para a vinda de Jesus Cristo, espírito, alma e corpo. Então nós
como cristãos, precisamos nos preocupar com o espírito, como está o espírito, e aí vem a espiritualidade, como está a minha vida de oração, como está a minha caminhada de fé, como está, do que eu venho abastecendo a minha espiritualidade, a alma e o corpo. O corpo, eu tenho maltratado o meu corpo, eu tenho trabalhado exaustivamente sem ter dado uma pausa para conseguir assim fazer com que o meu corpo possa assim viver bem. Eu tenho tirado um momento assim para fazer algum exercício físico que vai me dar uma maior saúde, ou a gente vive assim um sedentarismo e vive num comodismo sem se preocupar assim com a nossa saúde corpórea, que faz parte também do nosso processo. Tudo precisa estar alinhado. Não adianta a gente se preocupar só em rezar, só em manter a espiritualidade e maltratar o nosso corpo. Tudo precisa estar dentro de um equilíbrio. Então hoje nós somos também somos também motivados a olhar para esse equilíbrio. Eu preciso cuidar da alma, eu preciso cuidar do espírito, e isso eu vou através de levar uma vida psicológica boa, né? Desapegado das redes sociais, desapegado da internet, daquilo que polui, e ao mesmo tempo arraigar com a espiritualidade, uma boa leitura, vida de oração, participação da vida comunitária na Santa Missa e tudo mais, e o corpo. Descansar o tempo que é preciso, fazer o exercício físico, se alimentar bem, comida saudável. Tudo isso faz parte de um conjunto para que tudo possa estar preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então engana-se aquele que só se preocupa com uma das dimensões. Por outro lado, nós também temos aquelas pessoas que chegam até a uma idolatria, cultuando o corpo, se preocupando tão excessivamente em manter o seu corpo definido e tudo mais. E não é isso, né? Cuidar do corpo é fazer com que tudo concorra para o bem do nosso organismo, a fim de que a gente possa viver bem de uma forma completa, espírito, alma e corpo. Padre, talvez falando um pouco, né, dessa parte do corpo que o senhor citou, e também sobre um pouco da vida de santidade, o senhor falou muito da volta de Jesus agora ali. A gente muitas vezes tem esse pensamento de que, mas eu não preciso cuidar porque vou morrer mesmo. Às vezes tem esse questionamento, né? Eu já ouvi muitas vezes isso falar até de amigos próximos, e eu parei para refletir, tá bom, eu vou morrer, mas eu acho que a vida de santidade passa em cuidar do nosso templo, para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa ser um missionário, que é o nosso primeiro chamado, né? A santidade, mas também a missão, como batizados. E se eu quero fazer isso, eu preciso ter saúde para conseguir ir até o outro e dar de mim, né, para aquela pessoa. Exatamente, é nessa linha. Estou morando já fazem quase um mês na catedral, e essa semana o Monsenhor Bertino estava de aniversário, no dia 6, e é interessante observar o ritmo de vida do Monsenhor Bertino, que completou 88 anos. Que a gente vai morrer, mas não precisa. Talvez daria para morrer aos 80, não precisa morrer aos 60, só porque a gente sabe que a gente vai morrer. Se a gente vivesse dos 60 até os 80, 20 anos mais, era 20 anos mais que a gente podia trabalhar em função do reino de Deus. Chega a ser um pensamento egoísta com aquilo que Deus nos dá, né? Exato. Que é a dádiva da vida. Exatamente, a gente tem que justamente ter amor à vida, ser em defesa da vida, e por isso essa parte do cuidado do organismo também é algo interessante. Eu me chama muito a atenção a forma como o Senhor Bertino vive, que é uma vida que ele acorda muito cedo e também dorme cedo, e ele tem aí as suas 8 horas tranquilamente de sono, e o ritmo que ele leva a vida.
É um ritmo que ele tem assim, o momento do café da manhã, o momento do cuidado, assim, faz o alongamento e tudo mais. Depois a Santa Missa de manhã, geralmente ele tá, ele, o Padre Ronque. O seu momento de oração pessoal, o atendimento ao povo durante o dia, a missa no final do dia também, que ele, o Padre Ronque, eu também ajudo em alguns momentos. E depois, o momento em que ele tira para assistir um esporte, alguma coisa que ele gosta, a sua janta, a sua oração e aí depois o seu descanso. E essa rotina está impressa. Aí tem dias que ele tira para dar uma caminhada, um pouco aqui, um pouco lá, etc. Mas é notável esse espírito, alma e corpo. Sim. Né? Que ele tem esse cuidado. Uma alimentação saudável, não come... ele é seleto assim no sentido de comer coisas saudáveis mesmo, né? Verdura, a comida caseira, bem preparada e tudo mais. Então, eu tenho observado ele... porque eu tomo ele como exemplo para mim, assim. Esse cuidado de não deixar de comer bem, mas comer de forma saudável. Não deixar-se cair num comodismo mesmo, ele tendo a sua dificuldade, que ele está tendo ali no quadril e no joelho, né, em função já também da idade. Mas faz a sua caminhadinha, faz alguns exercícios, tal, é o que vai dando a vida para ele, a longevidade. E assim, ele pode ir ao encontro, como você diz, dos irmãos, ajudando nas confissões, dando Eucaristia para o povo. Se talvez ele não se cuidasse, já teria partido, não sei. Mas ele se cuidando, ao mesmo tempo ele cuida dos demais. É interessante, né? Sim, ele cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, ele cuida dos demais. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionam na vida do Monsenhor Bertino é realmente essa doação, assim, de a gente, às vezes chega num dia de confissão na catedral e a gente sabe, tem certeza de que ele vai estar lá no confessionário, onde ele sempre está confessando. Então, tipo, a vida dele... a vocação dele é uma vocação acertada, assim, quando a gente vê, e mesmo na debilidade, nas dificuldades que ele tem, ele tá lá. Não falta consagramento. Essa sua fala vem confirmar a fala dele, que essa semana, no dia do aniversário, almoçávamos juntos e falávamos uns 88 anos. Aí ele disse de realização. De realização. Então ele é realizado na sua vocação e da forma como ele vive a sua vocação servindo o povo. Então, Monsenhor Bertino assim, é uma referência e assim, que estou aprendendo muito nesse tempo que estou morando ali na catedral com ele e o Padre Ronque. E trazendo um pouco também, Padre, do assunto para a passagem daquilo que foi lido hoje no Evangelho, como que a gente pode identificar, porque na passagem diz que o Senhor expulsou os comerciantes, né, que estavam fazendo do templo do pai dele um comércio. Como nós podemos identificar dentro de nós, né, como o senhor falou do nosso corpo, mas também do nosso coração, do nosso espírito, esses comerciantes que existem dentro de nós, que às vezes, como é que eu posso te dizer, a gente vive uma fé de troca com Deus, tipo, eu me aproximo de Deus porque Ele pode me dar isso, ou porque eu posso conseguir algo em troca, e a gente acaba sendo esses comerciantes dentro do templo. E depois assim, o templo, ele era para o culto e não estava sendo utilizado somente para o culto. É claro que existia um comércio em torno do templo, porque a religião, a economia e o poder político da época estava tudo muito entrelaçado. Então, por exemplo, todo mundo tinha que ir uma vez ao ano ao templo para oferecer um animal em sacrifício. As pessoas às vezes viajavam tanto que não tinham condições de portar um animal consigo. Então chegava lá, comprava um animal para oferecer no templo em sacrifício. Só que chegava lá, você não podia comprar com a moeda comum. Tinha uma moeda do templo, então tinha que trocar a moeda, né? Como quando a gente vai viajar para um outro país, por exemplo, para a Europa, tem que trocar reais por euros. E aí você chega lá para comprar em euro. Então você tinha que, com a sua moeda, fazer a troca
para comprar as moedas do templo, que era moeda pura, porque a moeda comum era uma moeda impura, e ali você comprava um animal para ser abatido em sacrifício, etc. e tal. E isso gerava formas de se ganhar dinheiro. Que muitas vezes era cobrado até mais caro essa troca da moeda, né? Tinha que ter vantagem. Né? No animal ou na troca de câmbio da moeda, enfim, tinha que ter vantagem. Porque sustentava, de certa forma, uma estrutura que se criou em torno do templo. E aí o que acontece? O templo virou uma forma de ganhar dinheiro e não de oferecer culto. Então nós também podemos pensar ou associar na nossa vida várias situações similares. Por exemplo, tem gente que se preocupa tanto com o fisiculturismo que forma isso uma forma de ganhar dinheiro. Tem gente que gosta de expor o seu corpo, é uma forma de ganhar dinheiro. Como a prostituição também é uma forma de ganhar dinheiro. E uma prostituição não somente aquela que existem aí, né, casas próprias disso, mas tem gente que através das redes sociais consegue comercializar. Então aí é uma forma muito até assim literal da forma como que a gente pode assim ganhar dinheiro com o templo do nosso corpo. E outra forma de ganhar dinheiro com o nosso corpo é você se matar em trabalhar, que aparentemente parece uma coisa honesta e justa, mas o corpo precisa trabalhar e precisa relaxar, precisa descansar. E às vezes eu trabalho e aí tenho meu horário, mas eu fico sempre além do meu horário de trabalho, exigindo e trabalhando para fazer mais horas extras e para ganhar mais e para ganhar mais e para ganhar mais. Então, cadê o espaço onde que a gente tem que tirar para um encontro pessoal com Deus? Ou ainda, eu trabalho bastante, aí eu vou para casa, aí ao invés de eu também ter o meu momento com Deus, o meu momento de descanso, eu tô cansado, eu quero dormir, não, mas eu quero ficar nas redes sociais. E fica-se por horas e horas nas redes sociais e vai exigindo e vem o sono e você se muda, não, porque eu quero ainda ver isso, você fica exigindo do seu corpo. No outro dia vai trabalhar cansado. Outro dia vai cair, e aí vai virando um acúmulo de situações na sua vida e a gente não está respeitando. Se a gente olha, né, Deus não precisa descansar, mas Ele cria o mundo em 6 dias e no 7º Ele abençoa e descansa. Esse 7º dia que é o do descanso, ele já existe na Sagrada Escritura para dizer que não é só trabalho. Que sim, tem uma grande parte de trabalho, mas que tem que existir algum momento para o descanso. E para a santificação, não é somente o descanso, mas santificação. Então, o momento que a gente talvez para do dia para refletir um pouco na vida, é o momento de se conectar com Deus. E às vezes até esse momento a gente deixa de lado, de tirar um momento para ler a palavra, para rezar, para conversar com Deus, para ficar em função de uma rede social, por exemplo. Então, é uma maneira, de certa forma, de nós fazermos, né, um lugar de comércio do templo nosso. E o padre, trazendo para, como é que eu posso dizer, uma parte mais palpável assim, não no espírito, existe também, até trazendo para nossa religião, assim, para a religiosidade, mas também de religiosidades do cunho protestante, ainda essa repetição daquilo que acontecia lá no templo de vender a graça de Deus, né? Eu não falo na questão de dízimo, eu falo na questão de objetos mesmo, né? De que você comprar isso e levar até o Senhor, você vai... A terra de Jerusalém, a água do Rio Jordão e tudo mais, como sendo... se transformando até num amuleto, né? Eu compro porque aquilo vai ser um amuleto que vai me dar a graça, vai me dar a bênção, vai me dar... Uma coisa é você comprar um objeto de devoção e levar lá pro padre para ele abençoar. Porque até na nossa religião a gente se perde nisso às vezes, né? Tem quem se perde, corre o risco de se perder, né? Uma coisa é você comprar uma imagem de um santo, é você comprar um terço, é você comprar um rosário e você levar ao padre benzer, ponto. Outra coisa é como se vê, sobretudo nesse meio protestante, o lenço não sei do que era o pastor tal lá se enxugou e é vendido, né? Pedaço da arca de Noé. Pedaços de coisas.
Foi comum, teve disso também na Idade Média, Sim. nós não podemos Sim. assim, né? Teve também uma certa comercialização não devida Até das indulgências. das indulgências, etc. O que até hoje causa uma dificuldade do entendimento das indulgências, como ela realmente é. Mas no meio protestante, certamente, parece que não aprenderam com o que já se errou no passado e buscam, né? Oferte aqui tantos e depois Deus vai te agraciar, mas dê um carro que Deus vai te dar outro, e aquela coisa toda que gira-se em torno de uma teologia da prosperidade. Eu acho que uma coisa Isso é uma comercialização, de certa Isso. forma, do tempo. Uma coisa é você ter consciência do dízimo, Isso. você ser o dizimista e oferecer, partilhar o teu dízimo de forma coerente, como está previsto nas Escrituras. Outra coisa é buscar fazer barganha com Deus. Eu compro tal coisa porque Deus vai me abençoar. Eu pago tal coisa porque eu vou ter algo em troca. É uma moeda de troca, né? É uma moeda de troca. E então, isso aí é barganha com Deus. Acho que uma coisa é a gente organizar algo para arrecadar dinheiro para uma causa. É diferente. Exatamente. Nós estamos fazendo um Uma produto mobilização. na paróquia ou na comunidade onde você é, porque precisamos levantar um dinheiro para conseguir algo. Exato. É um sistema de som que é para evangelização, o telhado da igreja, querendo ou não, é para evangelização. Ninguém vai vir para a missa. Já quando chove, sem chover dentro da igreja, nem sempre vem gente para a igreja. Imagina se tiver goteiras e goteiras e goteiras dentro da igreja. Eu acho que faz parte da providência de Deus também, a união do povo, né? A reunião do povo, o cuidado com o templo sagrado. Ali dentro nós temos o sacrário com a Eucaristia. Tudo aquilo que está dentro do templo é sagrado. Nós precisamos cuidar daquilo que é de Deus. O templo é de Deus, etc. e tal. Tudo dentro de uma coerência. A questão não é essa. A questão é se beneficiar de situações do sagrado para querer barganhar dinheiro do povo. Outra coisa também é o povo querer achar que pagando, botando dinheiro aqui e acolá, ele vai se beneficiar de bênçãos e graças. Né? Eu acho que finalizando, mas também resumindo, eu acho que é a frase da passagem, né? O zelo por tua casa me consome. O zelo por tua casa me consome. E aí a casa, tanto material igreja, como também o corpo da gente, que deve ter um zelo, né? E que não deve ser assim de culto ao corpo, mas do cuidado ao corpo para que eu possa viver bem e assim servir bem ao Deus, nos irmãos. Chegada a hora e é agora. Que em espírito e em verdade vou te adorar. Pois não há limites, não há o que possa me impedir de te encontrar. Eu te adorarei com tudo que há em mim. Te adorarei. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar.
limites, não há o que possa me impedir de te encontrar. Eu te adorarei com tudo que há em mim, te adorarei. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te Santo Espírito de Deus, com tuas asas subirei e a ti adorarei eternamente. Santo Espírito de Deus, com tuas asas subirei e a ti adorarei eternamente. Santo Espírito de Deus, com tuas asas subirei e a ti adorarei eternamente. Santo Espírito de Deus, com tuas asas subirei e a ti adorarei eternamente. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Padre, hoje a gente celebra também a dedicação da Basílica de Latrão. E eu andei sabendo que o senhor já esteve lá, né? Já frequentou, né? Já teve a graça de estar naquele lugar. Então eu gostaria de saber, assim, na visão do senhor, mas também aquilo que o senhor vivenciou lá. O que o senhor pode partilhar conosco nesse programa? Bom, a Basílica de São João de Latrão, né? Ela é a basílica mais antiga da Igreja Católica, né? Ela foi construída no século IV, ou seja, lá no ano 300 e pouco, né? E ela é chamada a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque lá é a Catedral de Roma, por assim dizer, né? Toda diocese tem uma catedral. A nossa Arquidiocese de Joinville tem uma catedral, que é a São Francisco Xavier, aqui no centro de Joinville. Por quê? Porque lá está a cátedra. O que é a cátedra? A cadeira do bispo. Por isso, cátedra está lá, a catedral é o lugar onde fica a cátedra. A Basílica do Latrão fica a cátedra do Papa. Então, ela é a catedral da Diocese de Roma. Né? Por ser o quê? Por ser a primeira igreja construída pelos cristãos. E a antiga função dela era que a residência do Papa era lá. Hoje, ao lado dela, da Basílica, fica a Universidade Lateranense, né? E ali também são expedidos muitos documentos oficiais do Papa, né? Porque lá é a residência. E ela passou por incêndios, terremotos,
terremotos e outros incidentes, né, ataques que teve já essa basílica. Então a basílica que a gente vê lá em Roma hoje não é aquela basílica do século IV. Há ruínas, há sinais da antiga basílica, mas a Basílica de Latrão foi a primeira igreja cristã construída, né, quando que então já não tinha perseguição. O primeiro templo católico é o Panteão. O primeiro templo cristão é o Panteão, que era um templo pagão e se torna então um templo cristão, mas foi construída por pagãos. A Basílica de Latrão, não, a Basílica de Latrão ela vai ser a primeira igreja que vai ser construída propriamente pelos cristãos. Então lá é a sede do Papa, foi a residência oficial do Papa por séculos, até a mudança que depois teve. É a primeira e mais antiga, então, igreja construída em Roma. Foi dedicada inicialmente ao Santíssimo Salvador, mas posteriormente ela foi renomeada em honra a São João Batista e São João Evangelista. É a mãe de todas as igrejas, como eu já disse. Ela sofreu resistência a desastres, né? E por isso ela passou por reconstruções no século IX, depois no século XIV, e ainda um ataque de um carro-bomba da máfia italiana em 1993, mais recente, né, que destruiu a fachada. E depois ela tem alguns elementos arquitetônicos. Ela possui portas de bronze bem grande, antiga, da Cúria Romana, que eram do Fórum Romano, do tempo do Império Romano, e o primeiro batistério do mundo que serviu de modelo para outros batistérios cristãos. E do outro lado da rua, então a rua passa meio que enviesado, assim na frente dela, no outro lado da rua, existe então a escala santa, que é a escada por onde Jesus teria subido em Jerusalém para o julgamento, e que Santa Helena então teria visto, e aí Constantino trouxe e colocou ali. Então são alguns elementos. É uma igreja belíssima, belíssima, muito grande. Na frente dela tinha um grande pátio, assim. Agora foram feitas umas fontes. Esse ano a gente esteve lá por ocasião da busca do palio, então foram construídas assim algumas espécies de lagos, assim, piscinas rasas, e dentro então tem imagens dos 12 apóstolos bem grande, feitas, esculpidas assim no mármore, é de uma beleza riquíssima, pinturas com uma série de passagens bíblicas também, e é inesquecível o que se vê lá e se sente naquela basílica. Tive a oportunidade de participar de uma missa, onde tinha um coral cantando, assim, a sensação é divina mesmo dentro da Basílica de São João de Latrão. Não foi nessa basílica que o Dom recebeu o palio, né? Não, o Dom recebeu o palio na Basílica de São Pedro, propriamente. E quando estive lá no ano passado, 2024, por ocasião de um curso para padres, lá então o coral de Roma e a orquestra de Roma, da Diocese de Roma, se apresentou para nós sobre a regência do Marco Frisina, que é um grande ícone da música católica. Lá dentro a apresentação foi para nós padres, foi feita uma apresentação, todos os padres que estavam no curso, eram cerca de 700 padres. Então foi feita essa apresentação com a orquestra e o coral lá na Basílica de São João de Latrão, e foi assim emocionante. Eu cheguei a chorar assim da emoção de ouvir aquela orquestra e aquele coral. Se vocês acessarem na internet Basílica de São João de Latrão, vocês vão ver várias imagens belíssimas, e lá está então a cátedra do Papa, a cátedra de São Pedro, por assim dizer. E agora nós vamos para as nossas principais notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Iniciamos as notícias da semana com a paróquia Nossa Senhora das Graças divulgando a sua festa da padroeira, Nossa Senhora das Graças, lá de Jaraguá do Sul. O calendário inicia com a Semana das Talhas, de 16 a 22 de novembro, e fecha
com 2 dias de festejo, no dia 22 e 23 de novembro. Veja a programação completa no site da Arquidiocese. Hoje, dia 8 de novembro, a Capela Sagrada Família, em Mafra, convida toda a comunidade arquidiocesana para a noite de louvor com o cantor e missionário Dunga. O evento começa às 19 horas e será realizado no Espaço Álamos, na rua Gustavo Adolfo Friedrich, 65, bairro Vila Formosa, em Mafra. E agora vamos para o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Iniciamos então com o dia 9 de novembro, o nascimento do padre Stives Christian Almeida Durães. Dia 10 de novembro, celebramos o nascimento do diácono Jorge Kielteca. Dia 11 de novembro, celebramos o nascimento do diácono Jesus Aparecido Vieira. Dia 12 de novembro, celebramos a ordenação do padre Jorginho. E dia 13 de novembro, a ordenação do padre Adenir José Ronchi, nosso vigário-geral. Dia 13 de novembro também celebramos a ordenação do padre Elias de Oliveira. E no dia 13 de novembro celebramos também o nascimento do padre Ronchi, o nosso vigário-geral. A ordenação e o nascimento no mesmo dia. Então aqui um abraço aos meus irmãos padres e aos nossos queridos diáconos por mais um ano de vida, mais um ano de ordenação. Deus os abençoe e conceda longos dias em suas vidas para que por muitos e muitos anos possam vocês, meus irmãos, servirem ao nosso Deus através do ministério ao qual foram chamados. E agora nós vamos para o nosso quadro Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. Iniciamos os Santos da Semana com dia 8 de novembro, São Deodato I. São Deodato I foi sacerdote em Roma por 40 anos antes de se tornar Papa em 615. Governando em um período de grande instabilidade, buscou o diálogo com o imperador para aliviar o sofrimento do povo, embora encontrasse pouca colaboração. É lembrado por sua compaixão, especialmente pelas visitas e cuidados aos doentes, incluindo um episódio de cura de um leproso. Seu pontificado, marcado por controvérsias doutrinárias, invasões e calamidades, revelou seu profundo zelo pastoral.
Morreu em 618, sendo muito amado pelos romanos. Amanhã, dia 9/11, é dedicação da Basílica de Latrão. A festa da dedicação da Basílica de Latrão foi instituída por Bento XIII em 1724 e simboliza a unidade dos cristãos com o Papa, convidando a oração por seu ministério. A Basílica, fundada após a liberdade religiosa concedida por Constantino, tornou-se a catedral do Papa e é considerado a mãe e cabeça de todas as igrejas. Sua dedicação evoluiu ao longo dos séculos, recebendo os títulos do Santíssimo Salvador, São João Batista e São João Evangelista. A celebração também recorda a importância das igrejas como patrimônios sagrados e lugares de comunhão. Além disso, somos chamados a reconhecer-nos como casa de Deus, mantendo o olhar fixo em Jesus e cultivando um coração unificado. Dia 10 de novembro, celebramos São Leão Magno. São Leão Magno, natural de Toscana, tornou-se Papa em 440 e destacou-se como líder firme em tempos de invasões e crises. Convenceu Átila, rei dos hunos, a desistir de atacar Roma, e anos depois impediu que os vândalos incendiassem a cidade. Além de pacificador, foi grande defensor da doutrina, influenciando decisivamente o Concílio de Calcedônia, com o famoso Tomo de Leão. Deixou vasta obra de sermões e cartas, promovendo a caridade e a primazia da Sé Romana. Morreu em 461, sendo o primeiro Papa chamado Magno e reconhecido como doutor da Igreja. No dia 11/11, celebramos o dia de São Martinho de Tours. Nascido na Panônia, no século IV, foi filho de militar e serviu no exército romano, mesmo desejando a vida ascética. Seu gesto mais célebre foi dividir um manto com um mendigo, ação que levou ao seu batismo após uma visão de Cristo. Após deixar o serviço militar, viveu em mosteiros, combateu a heresia ariana e fundou uma comunidade monástica perto de Tours. Aclamado bispo pelo povo em 371, evangelizou com simplicidade e caridade, mantendo vida austera. Morreu em 397, venerado por sua generosidade e considerado modelo de solidariedade cristã. Dia 12 de novembro, São Josafá. Nascido em João-Kuszewski, em 580 na Ucrânia, converteu-se no rito ortodoxo ao catolicismo e entrou para a Ordem de São Basílio. Ordenado sacerdote em 1609, destacou-se como pastor zeloso, formando o clero, catequizando o povo e promovendo caridade. Tornou-se arcebispo de Potocki e dedicou sua vida à união entre a Igreja bizantina e romana, levando muitos à comunhão com a sé de Pedro. Perseguido por causa desse apostolado, foi martirizado em 623 e entregue ao ódio dos cismáticos. Canonizado em 1867, é lembrado como grande intercessor pela unidade dos cristãos. 13/11, Santo Abão de Fleury. Nascido perto de Orleans por volta de 945, destacou-se desde jovem por seu brilhantismo nos estudos, lecionado no próprio mosteiro onde foi educado. Aperfeiçoou-se em diversas áreas, astronomia, música, retórica e geometria, e escreveu obras para refutar previsões sobre o fim do mundo no ano 1000. Tornou-se abade de Fleury em 988, envolvendo-se na defesa dos direitos do mosteiro e na mediação entre a Igreja e Estado, enfrentando conflitos com bispos e reis. Admirador da reforma de Cluny, trabalhou para fortalecer a vida espiritual monástica. Morreu martirizado em 1004 durante um motim em La Réole, sendo depois venerado como santo. Em 14 de novembro celebramos São José Pignatelli. São José Pignatelli, nascido em 1737 em Saragossa, ingressou jovem na Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote em 1762, destacando-se no ensino e nos trabalhos apostólicos. Durante as expulsões e perseguições dos jesuítas na Europa, exerceu liderança exemplar, tornando-se provincial dos exilados e cuidando especialmente dos mais jovens. Após a supressão da companhia em 1773, dedicou-se à caridade, ao estudo e ao apoio espiritual dos antigos membros, mantendo viva a identidade inaciana. Participou ativamente dos esforços que levaram à restauração dos jesuítas, especialmente na Rússia, Parma e Nápoles, sendo figura essencial na reorganização da ordem. Morreu em 1811 e foi canonizado em 1954, reconhecido como restaurador dos jesuítas.
alegria aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando o seu louvor. Ele é o Rei dos Reis e dos deuses o maior. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Tudo é dele, abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois nós somos seu rebanho e ele é nosso pastor. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos o que ele tem guardado para nós. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Muito bem, terminamos mais um programa Vida Pastoral. E aqui quero deixar um abraço a todos os radioouvintes que estiveram conosco nesta manhã, as rádios que transmitiram o nosso programa, todos que trabalham na equipe de comunicação das rádios, e também vamos pedir agora a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com as vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Terminamos mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!